Fala, meus jovens, voltamos aqui agora para falar agora sobre isomeria espacial. A isomeria espacial ela é explicada por meio de estruturas espaciais, ok? Pode ser geométrica e pode ser óptica. Vamos ver essas duas estruturas aí. Isomeria geométrica, ela também é chamada de cis e trans, e os compostos têm a mesma fórmula estrutural plana, mas há que se considerar os átomos ligados espacialmente. Então, nós temos que observar esses átomos espacialmente. No plano, não dá para observar diferenças. Vamos ver um exemplo aqui? Nesse caso, nós temos um carbono com ligação dupla aqui, ligado a outro carbono, Cl embaixo, e hidrogênio em cima, hidrogênio em cima. Qual a diferença dessas duas estruturas? Essa aqui, os dois CLs estão no mesmo plano. Essa linha que eu passei agora é uma linha pontilhada que divide a molécula no meio. Os dois CLs estão no mesmo plano. Já essa outra molécula aqui, um CL está em cima e outro está embaixo. Temos a estrutura cis, dois compostos, dois ligantes aqui no mesmo plano, e a estrutura trans, os dois ligantes em planos diferentes. Beleza? Vamos adiante. Com base nos modelos apresentados, repare que no primeiro caso, os dois átomos de cloro estão no mesmo lado do plano que divide a molécula. Se estão no mesmo lado do plano, chamada de cis. E aqui, no segundo caso, os dois átomos de cloro estão em lados opostos do plano que divide a molécula, então é chamado de trans. Você pensa aqui em transversal. Tranquilo? É assim que você identifica. Cl e Cl no mesmo lado do plano, cis. Cl, pode ser outros compostos, viu? Cl em cima, Cl embaixo, lados opostos. Então aqui nós temos trans. Vamos lá? O nome dessas moléculas, o que muda só você vai dar o nome normalmente e adiciona cis na frente e trans ou trans na frente. Vai depender de que estrutura você quer falar. Bora lá? Vamos ver aqui. É condição para existir isomeria cis e trans a existência de dupla ligação e impedimento rotacional. A dupla ligação impede que essa molécula se rotacione, que ela rotacione. Se ela rotacionasse, poderia haver a conversão dessa nessa. Mas como não ocorre essa rotação, se você tentar rotacionar uma ligação dupla, você vai quebrar, existe essa molécula e existe essa molécula, que são compostos diferentes. Mas para que haja isomeria, esses dois, os ligantes do átomo da ligação dupla, R1, precisa ser diferente de R2. Se eu tenho essa estrutura aqui, C, ligação dupla, C, CH3 aqui em cima, CH3 embaixo, aqui H e aqui H, o que é que acontece? Nós não temos como formar uma isomeria cis e trans, não tem isomeria cis e trans, porque esse composto aqui, R1, chamado de R1, é igual a esse. Então não pode. Esses dois têm que ser diferentes, assim como também esse tem que ser diferente desse. Beleza? Então é assim. R1 tem que ser diferente de R2. Aqui esse tem que ser diferente desse. Isso no caso da ligação dupla aqui. Beleza? É bem tranquilo. E no caso da estrutura cis, nós vemos aqui, R1 e R1 em cima. No caso da estrutura trans, nós vemos aqui que um R1 está em cima e o outro está embaixo, numa diagonal. Tranquilo? Então, quais são as condições para que exista uma isomeria geométrica? Impedimento rotacional. Aqui nós dissemos que tem que ser ligação dupla, mas também pode ser uma cadeia fechada. Viu? Pode ser uma cadeia fechada. A gente vai ver exemplo. Impedimento rotacional e os ligantes do átomo da ligação dupla tem que ser diferentes. Ok? Os ligantes aqui, CH3 não pode ser CH3 em cima e CH3 embaixo aqui, no mesmo carbono, porque não tem como formar uma outra substância. Só como seria o exemplo daí agora com isomeria.
Esse aqui não tem, viu? Ó, deixa eu passar aqui um X. Esse aqui não tem. Por quê? Porque esse é igual a esse. Já esse aqui, ó, C, ligação dupla, C, CH3, ó, botar CH3, H, droga, apagar aqui, treinar ainda com esse negócio, CH3H, CH3H. Veja, temos o impedimento rotacional? Temos. Temos o impedimento rotacional, que é a ligação dupla aqui, ó. Temos ligantes diferentes no átomo no carbono. Olha, esse carbono aqui tem ligantes 3, são diferentes. Do outro lado, aqui é um ligante com H, são diferentes. Esse, se esse fosse igual a esse, não existiria isomeria cis e trans. Essa estrutura aqui, que a gente acabou de fazer, é a estrutura cis, ou é a estrutura trans. É a estrutura trans. Como seria a estrutura cis, professor? Como seria a estrutura cis? Deixa eu completar aqui de novo. Caneta. Coloca aqui de novo, CH3. A estrutura cis seria desse modo. Você vai pegar aqui, porque que ela, só para explicar porque ela é trans, ó, veja aqui, tá na transversal, ó, CH3 está lá em cima e CH3 está aqui embaixo. Como seria a estrutura trans ou cis? A cis seria assim, ó, C ligado a C, CH3, ok? Aqui e CH3 também em cima. Por quê? Porque tem que ser cis, tem que estar no mesmo plano, no mesmo lado. Ó. Os dois CH3 estão em cima. E embaixo, H, e embaixo o outro H. Então aqui nós temos a estrutura, agora a estrutura cis, porque os dois ligantes aqui iguais estão em cima. Beleza? Então é isso. Isomeria geométrica é observar isso. O impedimento rotacional e os carbonos da ligação dupla têm que estar com ligantes diferentes. Adiante. Existe ainda isomeria em compostos cíclicos, conforme ramificações acima. Vamos ver aqui a isomeria nos compostos cíclicos. Ó, temos aqui essa estrutura e observe o seguinte. Esse carbono, esse cloro aqui, ó, veja que o verdinho é do cloro, eles estão os dois para cima. Esse cloro aqui está para cima e esse está para baixo. Então, aqui é a estrutura, essa primeira estrutura é a estrutura cis. E esta estrutura é a estrutura trans. Beleza? Isso aí, o impedimento rotacional é o quê? O impedimento rotacional é justamente a cadeia fechada aqui. Essa cadeia aqui que é fechada. Tranquilo? Então, se eu tiver a cadeia fechada e essa estrutura assim, com os dois cloros para cima, pode ser cloro ou outro elemento. Então, aí nós temos cis. Um cloro está em cima, outro cloro está embaixo, trans. No primeiro modelo, os átomos de cloro estão no mesmo plano, não é cis. No segundo, estão em planos diferentes, então é trans. Os nomes, como falado, né? O que muda é só botar o nome cis na frente e o nome trans na frente. A isomeria cis-trans está presente nos óleos vegetais, chamados poliinsaturados, devido às ligações duplas presentes. Aqui, ó. Temos aqui um óleo poliinsaturado. Na verdade, aqui só tem uma insaturação, né?
Ó, ligação dupla aqui, que é necessária para ter isomeria geométrica. Aqui é um ligante desse carbono. E aqui, ó, essa estrutura toda é outro ligante do carbono. São iguais? Esse H aqui, será que ele é igual? Será que esse H aqui é igual a essa estrutura? Claro que não. Então, os ligantes desse carbono aqui, vou botar um ponto vermelho. Os ligantes desse carbono aqui, ó, eles são diferentes. É um H e toda essa estrutura. E desse carbono aqui, ó, também são diferentes. Também são diferentes. É o H e toda essa estrutura. Beleza? Então, aí nós temos um tipo de isomeria geométrica. Que tipo é esse? Veja que os Hs estão na parte aqui de cima. Ó, estão para cima. Então, no mesmo plano. Então, aqui é a isomeria cis. Ok? E nesse caso aqui, ó, temos a mesma estrutura, só que agora com H para cima e outro para baixo, nós temos a isomeria trans. Ok? Professor, e aí embaixo tem isomeria, no último caso, ácido esteárico, nome feio danado, só tem ligação simples, ó. Não tem ligação dupla. Então, aqui não tem isomeria cis e trans. Não tem. Tranquilo? Não tem. Beleza? Essa aqui não tem. Mais adiante. Quando margarinas são produzidas visando a obtenção de consistência sólida, o acréscimo de hidrogênio, ou seja, a hidrogenação, satura as moléculas, favorecendo o aumento de colesterol e triglicerídeos no sangue. Então, quando temos isso aqui, ó, essa ligação dupla, se você adicionar hidrogênio, vai formar aqui essa estrutura. Tranquilo? Vai formar a saturação da estrutura. Essa é a ideia. Para tentar compreender por que ocorre essa isomeria... já passou, né? Isomeria óptica. Vamos a um novo ponto. Agora a gente vai ver isomeria óptica. Para tentar compreender o que é isomeria óptica, façamos inicialmente algumas comparações de simétrico e assimétrico. Observe. A simetria das mãos. As mãos, elas são... Aparentemente, a gente pensa que as mãos são iguais, né? Mas quando a gente coloca uma sobre a mão esquerda no espelho, aparece lá, aí levanta o braço esquerdo, aparece lá a imagem no espelho, o braço direito, ok? Uma mão, se você colocar ela na mesma posição, ela não consegue sobrepor a outra, beleza? Vamos ver aqui o caso. Aí, não é possível superpor a mão direita sobre a esquerda, porque elas são como se fosse uma imagem da outra. No caso, esse tipo de isomeria, a isomeria óptica, vai ter justamente a assimetria. Vai ter aqui um tipo de assimetria que é dito quiral. A assimetria ou quiralidade, ela vai ocorrer pela presença de um carbono chamado carbono quiral. Beleza? Aqui. Perceba a tentativa de sobrepor as moléculas de ácido láctico a fim de obter compostos iguais. Veja que isso não consegue ocorrer. Esse CH3 aqui não fica no mesmo lado do outro CH3. E como começou, né? Que é por Louis Pasteur, estava observando uns cristais de saída de amônio de tártaro e ele conseguiu observar que uns cristais eles desviavam a luz para um lado e outros desviavam a luz para o outro. Ele incidiu sobre esses cristais uma luz polarizada. E aí, um desviava para a esquerda e outro desviava para a direita. O que é uma luz polarizada? É uma luz que você separa. Observa aqui, ó, a luz com vários comprimentos de onda passa num polarizador e fica só um comprimento de onda. Ok? Então, quando você incide a luz polarizada sobre uma substância
que possui isomeria óptica, ela desvia essa luz. Pode ser para a direita ou para a esquerda. Tranquilo? Vamos ver aqui mais. Então, ele separou os sais em grupos. Qual o comportamento frente à luz polarizada? As amostras que desviaram a luz para a direita, ele chamou de destro, né? E as amostras que desviam a luz para a esquerda, levógeno, de esquerda, beleza? Ou aqui podemos chamar também de positivo e negativo. Tranquilo. A mistura de ambas, se você pegar uma substância, um isômero que desvia a luz para a direita e outro que é a sua imagem espelhada que desvia a luz para a esquerda e misturar metade e metade, vai dar uma mistura racêmica. Mistura racêmica não usada. Tranquilo? Já se sabe que tal comportamento é devido ao carbono ligado a 4 grupos diferentes. O carbono chamado carbono quiral. Então, quando nós temos um carbono que tem 4 ligantes diferentes, nesse caso, nós temos um composto que possui isomeria óptica. É óptico ativo. Esse carbono aqui, ele possui esses 4 ligantes. 4 ligantes forem diferentes, ele vai possuir isomeria óptica. Possuindo isomeria óptica, ele vai ter um composto que é sua imagem espelhada. Beleza? Esse carbono é chamado carbono quiral ou carbono assimétrico. Ok? Vamos adiante. Uma mesma molécula pode apresentar mais de um carbono assimétrico. E quanto mais carbono assimétrico ela apresentar, mais isômeros ela vai possuir. Ok? A gente vai ver aqui o cálculo. Observe essa molécula aqui. Nós temos aqui a molécula A e a molécula B. Essa molécula A é imagem da B. A molécula C e a molécula D, que são também imagens. Observe quantos carbonos quirais temos. Temos 1, 2. Professor, por que esse carbono é quiral? Veja, eu tenho, vou botar aqui de verde, ó, um ligante, 2 ligantes, 3 ligantes, 4 ligantes. Ó, isso aqui tudo é o ligante desse carbono aqui, primeiro. Veja que esse é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Então, temos 4 ligantes diferentes. Então, aí nós já temos um carbono quiral. Ok? Agora, vamos observar se esse aqui é quiral. Será que esse é quiral também? É só observar aqui. Ó, esse ligante é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente de tudo isso aqui. Então, esse carbono também é quiral. Nós temos 2 carbonos aí que são carbonos quirais. Ok? Então, vamos ter mais de um isômero óptico. Esse aqui é a imagem desse. É chamado de enantiômero. Esse também é a imagem desse, que é chamado também de enantiômero. Agora, esses dois aqui, ó, não são imagem um do outro. E aí a gente vai ver o nome dele. Okay? Ó, os enantiômeros, que são as imagens especulares um do outro, que não se sobrepõem. Então, você vê aqui, tem um que é a imagem do outro, então aí são enantiômeros. Sendo assim, também são chamados de moléculas quirais, ou seja, aquelas que guardam uma relação enantiomérica entre si, imagem e objeto. Então, quando você tem uma substância que um é a imagem do outro, nós temos os enantiômeros. Quando nós temos substâncias que não são isômeros, mas não são imagem um do outro, nós chamamos desse nome complicado de astereoisômeros. São estereoisômeros que não são enantiômeros, ou seja, são estereoisômeros em que um deles não é a imagem do espelho do outro. Ok?
Diastereoisômeros têm diferentes propriedades físicas e têm propriedades químicas tanto distintas, tanto reagindo com compostos quirais quanto com aquirais em misturas racêmicas. Observe, a mesma estrutura. Aqui, ó, eu falei, esse A é imagem de B. Mas B não é imagem de C. São isômeros? São, mas eles não são enantiômeros. São diastereoisômeros, ok? Esses dois aqui, ó, B e C. Vou pegar aqui também A e D não são imagens um do outro. Então, também são diastereoisômeros, ok? Compostos opticamente ativos. Isômeros opticamente ativos são as moléculas de uma determinada substância orgânica que possuem a capacidade de polarizar e desviar o plano de luz polarizada para a direita ou para a esquerda. Então, quando dizemos que uma substância é opticamente ativa, é quando ela consegue desviar a luz polarizada. E aí, no caso, precisa possuir carbono quiral. E os opticamente inativos são substâncias que não desviam a luz polarizada. E ocorre também no caso das misturas racêmicas. Se eu tenho uma mistura de 50% do levógeno e 50% do destrógeno, essa mistura é chamada de mistura racêmica. E essa mistura não vai conseguir desviar a luz polarizada nem para a direita, nem para a esquerda. Beleza? Vamos ver aqui esse caso. Botando aqui, vamos dizer, esse aqui, vamos dizer que tem foto um espelho aqui no meio, né? Pode ser aqui um espelho. Um é a imagem do outro, ok? Vamos dizer que esse aqui é levógeno e esse aqui é destrógeno. Se eu misturar esses dois compostos, uma proporção de 50% de cada, vai ficar uma mistura racêmica que não desvia a luz polarizada, nem para a direita nem para a esquerda. Tranquilo? Como calcular? Os isômeros opticamente ativos vai depender só dessa fórmula, 2 elevado a n. Quem é n? É o número de carbonos quirais. Voltando aqui, ó, nessa estrutura, essa aqui que está mais limpa, nós temos 2 carbonos quirais. 1, 2. Vamos fazer aqui? Então, 2 elevado a 2, porque n é o número de carbonos quirais. Então, dá 4 carbonos quirais. Ok? Ou 4 isômeros opticamente ativos. Ó, 1, A, B, C, D, aí são os isômeros. Beleza? E o número de isômeros opticamente inativos ou misturas racêmicas. Aqui é o número também de misturas racêmicas, ok? Misturas racêmicas. Como é que a gente faz? Bom, a mistura racêmica é 50% de um isômero que é a imagem do outro, beleza? Então, é só a gente fazer. Se eu tenho aqui esses dois compostos aqui, ó, A e B, um é a imagem do outro. Se eu pegar 50% de cada um, eu vou ter uma mistura racêmica. Se eu pegar esse aqui, C e D, que são uma imagem do outro, e pegar 50% de cada um, eu vou ter outra mistura racêmica. Então, quantas misturas racêmicas nós temos aqui? Uma, duas. Duas misturas racêmicas. Veja que a gente tinha o número de carbonos ou de isômeros ópticos eram 2, ou eram 4, quando a gente fez o cálculo. O número de misturas racêmicas é a metade, 2. Então, é só fazer aqui 4 sobre 2, que é igual a 2. Bom, dessa ideia, então temos aqui a possibilidade de 2 misturas racêmicas. Dessa ideia, sai aqui a fórmula, ó. O número de misturas racêmicas ou de compostos opticamente inativos é 2 elevado a n sobre 2. É só pegar essa fórmula dos opticamente ativos e dividir por 2. É a metade. Tranquilo? Aqui vamos calcular, né? Calcule o número de compostos opticamente ativos e opticamente inativos. Olha o caso. Nós temos aqui um carbono quiral
Por que esse é quiral? Ó, OH, um ligante é OH, outro ligante é H3C, outro ligante é H e outro ligante é tudo isso aqui. Beleza? Ó. Então, é um carbono quiral. É fácil de identificar. E esse aqui também é quiral pelo mesmo motivo. Um ligante é OH, outro ligante é CH3, outro ligante é H e outro ligante é tudo isso aqui. Tranquilo? Então aí nós temos outro carbono quiral. Quantos carbonos quirais nós temos ao todo? 2. Qual é a fórmula para encontrar o número de isômeros opticamente ativos? 2 elevado a o número de carbonos quirais, que é 2. Então, o número de isótopos opticamente ativos, 4. Qual é a fórmula para encontrar os inativos, que são as misturas racêmicas? É 2 elevado a 2 sobre, dividido aqui por 2. Espera aí. 2 elevado a 2 sobre, dividido aqui por 2. Que vai dar justamente número de 2 elevado a 2 sobre 2. Vai dar 4 sobre 2, que é igual a 2. Então, o número de opticamente misturas racêmicas ou isômeros opticamente inativos o número é 2. E nesse caso aqui, nós temos, veja agora, quantos carbonos quirais a gente tem? Temos esse, ó, porque eu tenho esse ligante, que é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente de tudo isso aqui. Beleza? Temos esse aí. Será que esse é quiral? Esse é diferente desse. Beleza. É diferente desse. Beleza. Mas observe que essa estrutura aqui, ó, é igual a essa. Mesma coisa. Então, não há quiralidade nesse carbono central. Beleza? Vou apagar aqui. E por último, esse aqui também é quiral, porque é o mesmo caso desse aqui. Então, tem 2 carbonos quirais, vai ser 2 elevado a N. N é o número de quirais, que é 2. 2 elevado a 2, vai dar 4. 4 isômeros opticamente ativos. E opticamente inativos, é só pegar 4 e dividir por 2. Tranquilo? Dá 2. É a mesma situação aí. Vamos adiante. Concluindo, para a gente conseguir conhecer o comportamento de uma substância, a gente precisa saber suas fórmulas moleculares e também as estruturais planas. Precisa saber mais do que isso, né? Precisa saber mais do que as fórmulas moleculares e as fórmulas estruturais no plano. Porém, como fala aqui, moléculas espaciais que originam isômeros. Esses podem apresentar, além de comportamentos químicos diferentes, comportamentos também fisiológicos inesperados. Beleza? É o caso, por exemplo, da talidomida, usada para enjoos na gravidez. A talidomida, essa estrutura aqui, ela possui isômeros, ela possui um carbono quiral, e aí ela tem o seu isômero óptico. Então, a talidomida era muito utilizada para o enjoo na gravidez, mas como consequência, o seu isômero causava a deformação dos fetos. Então, é preciso ter muito cuidado com os compostos que possuem isomeria espacial, porque eles podem ter propriedades totalmente diferentes daquelas que a gente imagina, ok? Então, um composto tem um outro que tem a imagem dele, que é isômero óptico, mas os dois têm propriedades diferentes, beleza? Então, a gente fica por aqui com isomeria óptica.